Eternizando conhecimento. Matemática. Aula 1. Parte 5. Objetivo desta aula é mostrar o que é matemática, operações, conjuntos. Operações. Vamos à ação: adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. Fração, uma divisão racional. Multiplicação e divisão. Passaram-se dias e a fome apertou. Você está com 2 colegas em casa e o que tem na geladeira são 3 caixas de pizza, mas todas pela metade. Olha que interessante, se as caixas são da mesma pizzaria, você teria 3 vezes meio. Na multiplicação de frações, você multiplica as partes de cima entre si e as partes de baixo também entre si, numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Mas será que isso dá certo na prática? Lembre-se de que o número 3 inteiro pode ser escrito como 3 sobre 1. Se você pensar nas pizzas, você teria 3 sobre 1 vezes meio igual a 3 meios. Se dividirmos 3 por 2, o resultado é igual a 1,5. Note que temos 1 mais 0,5. Você pode colocar 2 metades numa caixa, 1, e manter a outra metade na própria caixa que estava, meio. E agora? Como calcular 1/3 de 3 meios de pizzas? É uma multiplicação, então, 1/3 vezes 3 meios igual a 3 sextos. Note uma coisa muito importante. Podemos simplificar essa fração do mesmo jeito que vimos antes. Se você multiplica meio por 3, em cima e embaixo, vai obter 3 sextos. Notou algo? Pois é, 3 sextos é igual a meio também. E isso é visível na prática, quando temos uma pizza dividida em 6 partes e você já pegou metade dela. A ideia da simplificação é justamente essa: dividir o número de cima e o de baixo pelo mesmo valor até não dar mais, chegando à fração mais simples possível, que, no caso da pizza, é meio. Você notou que a operação deu certo no mundo real? Havia meia pizza em 3 caixas. Era só cada um dos amigos pegar uma caixa para si que ganharia exatamente metade de uma pizza, certo? Mas espere. Eu usei a ideia de calcular 1/3. Poderíamos dividir por 3, que é a mesma coisa, né? Mas como fazer para dividir uma fração? Vamos conhecer outro assunto interessante antes de continuar. Inverso de um número. Pense no inverso de um número como uma inversão da fração que ele representa. Pense no número 5. Sua fração seria 5 sobre 1 e seu inverso seria 1/5. E aí percebemos algo mágico. A multiplicação de um número pelo seu inverso será sempre igual a 1. Olhe só. 4/5 vezes 5/4 é igual a 20 sobre 20, que é igual a 1. 3 sobre 1 vezes 1/3 é igual a 3 sobre 3, que é igual a 1. Agora vamos voltar à divisão. No exemplo acima do número 4/5, percebe que 4 está sendo dividido por 5, né? E agora, 4 vezes 1/5. 4 está multiplicando pelo inverso de 5, certo? Então, podemos concluir que a divisão de frações nada mais é do que a multiplicação de seu inverso, não? Vamos testar com o nosso exemplo dos amigos. 3 meios dividido por 3 é igual a 3 meios vezes 1/3, que é igual a 3 sextos. Viu como deu certinho? Juntar 3 caixas de meia pizza e dividir por 3 pessoas resulta em 3 sextos, que é a mesma metade de pizza que cada um pegou na geladeira. Porcentagem. É um caso especial de fração. Alguém achou inovador particionar algo em 100 partes e aí nasceu a porcentagem. E é fácil de lembrar: porcento algo, por 100. A diferença é que se usam números e o símbolo porcento logo em seguida, para substituir a forma de fração. Veja, 40%, se lê 40%, que é a mesma coisa que 40 sobre 100, 40 por 100, e o mesmo que 0,40. Para entender o 0,40, vale a pena olhar para a divisão.
Veja que 40 é menor que 100. Então, já vamos começar colocando 0, Chegou a notar o porquê disso? Se 40 é menor que 100, se trata de uma fração menor que 1, isso é uma fração própria. Se é menor que 1, necessariamente temos de começar com 0, certo? Acrescentamos o 0, no quociente 10 ao lado de 40. Assim, podemos continuar a divisão. E adivinha, qual o número multiplicado por 100 dá 400? Isso é o número 4. E a conta encerra, pois dá resto 0. Olha que coisa legal! Quando dividimos qualquer número por uma potência de 10, o resultado, o quociente, mostra como se fosse o dividendo deslocado na vírgula esquerda, tantas casas quantas foram os zeros do divisor. Então, se é 40 dividido por 100, contamos os zeros do 100, divisor, e deslocamos a vírgula tantas casas nessa quantidade de zeros. Veja que 100 tem 2 zeros, então, pegamos 40,0, 40,0 é a mesma coisa que 40, e deslocamos a vírgula 2 casas à esquerda. Fica assim, 0,40. E isso para qualquer conta. Veja o exemplo de 25 sobre 1000. Outra coisa, viu que 25 não dava para dividir e nem 250? Tivemos de colocar a vírgula e mais um zero no quociente, para poder colocar mais um zero no dividendo. E, se não fosse possível ainda, acrescentaríamos mais zeros até que fosse possível a divisão acontecer. Veja essa situação. Você quer receber no mínimo 10% do valor devido de uma pessoa. E se a pessoa disser que quer te pagar só 1/4 do valor, você aceitaria? Precisamos saber como converter uma fração em porcentagem primeiro, né? Você pode calcular por tentativas até chegar ao denominador igual a 100. Assim, primeira tentativa. Multiplique por 20 em cima e embaixo. O resultado foi 20 sobre 80. Ainda falta 20 no denominador. Segunda tentativa. Multiplique por 25 em cima e embaixo. Isso. Então, concluímos que 1/4 é igual a 25% e você pode aceitar a proposta vantajosa. Mas, existe um meio mais fácil. É fazer a divisão e multiplicar por 100, virar porcentagem. Deu 0,25 vezes 100 é igual a 25%. Moleza, não? E pensando em comparar o que é maior, me ocorreu, como saber se 1/3 é maior que meio? Aciona o cronômetro. É outra coisa fácil. Fácil quando identificamos uma saída para o problema, né? Só temos que pensar um pouco mais. Para poder somar, não temos que acertar os denominadores. Então, para comparar se faz o mesmo. Como os dois denominadores são compostos de números primos, só se divide por ele e pela unidade. É só multiplicar 3 por 2 para que o denominador se torne 6. Com os denominadores igualados, é só ver qual o maior número no numerador, em cima da fração. Ou seja, meio é maior que 1/3. Na parte 6, veremos mais frações. Mas do meu jeito. Até lá!